E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem e principalmente com saúde, tá? Nós vamos dar continuidade na nossa conversa por aqui, por enquanto, até normalizar tudo, né? Façam direitinho as atividades do aplicativo e esse vídeo vai ajudar um pouco a esclarecer essa aula de hoje, que é sobre os hebreus. Esse povo hebreu, nós vamos retomar um pouquinho lá o assunto anterior, que é um povo que veio lá também da região da Mesopotâmia. Lembra lá dos sumérios, aqueles povos que vieram à margem do rio Tigre e rio Eufrates? Então, aquele povo, por conta de disputas entre eles próprios por terras, por melhores lugares de plantação e para sobreviver, acabaram migrando para outras regiões. E uma dessa região que eles foram ocupar chamava-se Palestina, que é essa região que se encontra no mapa aí aonde está no vídeo de vocês, essa região da Palestina. Então, muitos mesopotâmios acabaram migrando para essa localidade. Então, é sobre esse povo que se originou nessa região que nós vamos falar hoje, que é a origem do povo hebreu. Okay? Eles foram ocupar, pessoal, o local aonde? Próximo à margem de grandes rios. Lá na Mesopotâmia, eles não ficaram à margem do rio Tigre e rio Eufrates? Pois então, aqui na Palestina, eles foram ocupar a margem do rio Jordão, que é esse rio aqui, por conta da fertilidade das suas margens para plantação. E o restante da Palestina em volta, pessoal, era formado por montanhas, era um local seco, não era próprio para plantação. Então, essa região foi que atraiu mais esse povo que migrou lá da Mesopotâmia por volta aí de 2000 anos antes de Cristo. Então, é sobre o povo hebreu que nós vamos conversar na aula de hoje. Como que era a organização social, né? Como que a sociedade se organizava? Quem mandava, quem obedecia, quem eram os que cuidavam da parte de organização das cidades, quem eram essas pessoas? Aí nós temos uma pirâmide. Nessa pirâmide, no topo, nós vamos ter a pessoa, né, do rei, que era ele que era o responsável por tudo que acontecia nessa região onde passaram a ocupar. Em seguida, nós vamos ter ali os proprietários de terras, que são os chefes e guerreiros e sacerdotes. Depois, nós vamos ter os burocratas e os comerciantes, que é o pessoal que vive na região central das cidades, que fazem o comércio, que cuida da parte de documentação, de vendas, de produtos, eram os burocratas e os comerciantes. E na parte maior da pirâmide se encontram os camponeses, pastores e escravos. O que é importante destacar nesse povo, os hebreus? Como eles eram? Eram tribos independentes. Cada tribo tinha o seu rei. Não era como no Egito, que tinha um único governante, o líder maior, que era o faraó. Lá não, eram várias tribos que se dividiram em várias regiões, na Palestina ali à margem do Rio Jordão, e cada tribo tinha suas leis, cada tribo tinha o seu rei, né? O que deu aí origem a uma monarquia, numa espécie de rei que coordenava e cuidava daquele grupo. A atividade principal deles era a agricultura, né, por conta da margem dos rios, e também o pastoreio, né, cuidavam de ovelhas, cultivavam ali cereais, né, pés de videiras, né, que são uvas, né? Então, esse povo que habitou a essa margem do Rio Jordão na Palestina era chamado de povo hebreu, né? Com o tempo, as melhores terras, os melhores lugares começaram a ficar concentrados na mão de uma pequena elite, né? Um grupo menor de pessoas começou a concentrar as melhores terras. E por conta disso começou a ter alguns conflitos, algumas guerras entre eles por disputa de terras. Qual era a religião desse povo? Como eles eram da região lá da Mesopotâmia, esses primeiros povos antigos hebreus, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mais tarde, eles mudaram a forma de crença
e passaram a acreditar apenas em um único Deus, né? Jeová ou Yahvé. Isso quer dizer que eles deixam de ser politeísta, acreditar em 2, 4, 10, né, vários deuses, para acreditar em apenas um Deus. Isso chama-se monoteísmo. Eles acreditavam ainda na vinda de um Messias. O que é o Messias? Alguém que viesse ajudar a melhorar a vida deles. Uma pessoa que trouxesse paz, que fosse justa, né? Que desse liberdade por conta dos vários conflitos que aconteciam naquela região, por conta das desigualdades que estavam surgindo, por causa da concentração de muitas pessoas, né, sem nada e poucas com muita terra. Então eles acreditavam na vida de um Salvador, de um Messias, para resolver esse problema. E em vários rituais passou a fazer parte dessa nova religião. A gente pode citar aí, olha, a santificação do sábado, né? Ou seja, o sábado é um dia santo, onde eles não têm atividades que possam ser diferentes a não ser ficar descansando, né? Que era considerado o sétimo dia da criação, que foi quando Deus criou o mundo, né? Na crença hebraica ali para eles, e no sétimo dia Deus descansou, então o sábado para eles era o sétimo dia, era o dia de descanso, né? A comemoração da Páscoa, para relembrar a libertação da escravidão lá no Egito, quando eles eram escravos do faraó e foram libertos. Então a Páscoa era uma comemoração. E por aí vai, pessoal. Várias crenças e vários rituais começaram a surgir nesse período, que inclusive são preservados até os dias de hoje. A Igreja Cristã Católica preserva esses rituais, como a Páscoa, né? Que tem aí uma outra conotação, mas o sentido primitivo era a libertação do povo lá do Egito. Nós temos também aí o sábado, que é o dia do descanso, né? Para a Igreja Adventista, o sétimo dia, eles descansam esse dia, né? Eles não fazem nada. Então, muitas crenças permaneceram nas igrejas de hoje, que vem trazendo todo esse conhecimento lá histórico dos hebreus, né? E o que eles utilizavam de manual ali para eles? A Bíblia, que era uma fonte valiosa de informações sobre a vida dos hebreus e os acontecimentos vivenciados por eles. Então, tudo o que acontecia era registrado naquele livro, que passou a ser descrito como um livro sagrado. Então, a Bíblia era esse registro da vida diária, dos acontecimentos que aconteciam com o povo hebreu. Tudo era registrado ali, eram feitos documentos, e essas pessoas registravam nesse livro, que passou a ser considerado um livro sagrado. É importante citar, pessoal, que esses textos, né, esses textos escritos lá a 8 a.C. e 2 a.C., ele foi ser escrito bem depois. Ou seja, acharam esses escritos do povo hebraico, reuniram tudo num livro e formou-se esse livro chamado Bíblia. Primeiro vivenciou, depois achou os textos, juntou esses textos e formou-se a Bíblia como nós conhecemos hoje, né? Apesar disso, gente, a Bíblia ela revela os hábitos daquele período, como que as pessoas viviam, né? E com base nessas narrativas históricas, a Bíblia histórica, a Bíblia que vocês conhecem, muitos têm em casa, outros não têm, mas é um livro que deve ser estudado, mas é um livro que a gente vê com a parte histórica. Ela é dividida em 3 partes no Antigo Testamento: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. 3 partes é dividido esse Antigo Testamento aí da Bíblia, aonde vai falar da vida do povo hebraico. A Bíblia nada mais é que a história do povo hebreu. É isso que é a Bíblia. Conta a história desse povo, como eles vivenciaram, como eles enfrentaram as dificuldades, né? E é dividida em 3 partes: a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. É sobre ela que a gente vai conversar agora. Bom, a era dos patriarcas, gente. O primeiro patriarca, que patriarca é pai, né? Seria pai, né? O que era o chefe maior de todos ali, era Abraão, né? Que foi escolhido por Deus, por um grupo de hebreus, para liderar esse povo,
né? Foi o primeiro patriarca que estava ali à frente para conduzir o povo. Segundo a Bíblia, ele recebeu uma ordem de Jeová para dirigir-se para Canaã, lá na Palestina. Por ali estaria a sobrevivência do seu povo. Então ele tinha que pegar esse povo, conduzir o povo para Canaã. E lá seria o lugar apropriado para eles viverem. Por conta do quê, pessoal? Dos conflitos, das guerras internas, da disputa de terra. Então Abraão tornou-se esse líder que ia tirar o povo da terra de sofrimento e levar para uma terra boa, aonde eles poderiam sobreviver, que era Abraão. Seu filho Isaac e depois seu neto Jacó, né, também se tornou patriarcas e deixaram 12 descendentes, né, que eram de origem de 12 tribos de Israel, que eram os patriarcas, né? O pai foi, veio o filho e assim por diante, e acabaram conduzindo o povo nesse período de sofrimento e de busca por um lugar para sobreviver, longe dos conflitos e longe da ganância de muitos homens. Muitos hebreus abandonaram a Palestina em direção ao Egito, por causa dos conflitos, como eu disse para vocês, entre os povos vizinhos ali. E a maioria desse povo acabou sendo escravizada pelo povo egípcio. Como eles queriam um local para sobreviver, eles começaram a procurar terras. E não era uma, duas, três pessoas, eram tribos, eram muita gente. Então chegava um grupo grande de pessoas no lugar, as pessoas ficavam amedrontadas, que é esse povo. E tinha lugar que tinha uma estrutura como o Egito, tinha uma guarda, tinha um exército. Então eles chegaram naquele local, aquele grupo de pessoas, o faraó fez o quê? Escravo para mim, né? Escravizou ali vários hebreus por muitos anos, até eles conseguirem se libertar e fugirem da escravidão do faraó. E passando a era dos patriarcas, Abraão, né, Isaac, nós vamos agora à era dos juízes. Quando os hebreus eles retornam à Palestina, porque eles conseguem fugir lá do faraó, conseguem voltar para outras terras na Palestina, onde já eram a terra deles, que eles saíram de lá por conta de guerras, né? Eles acabam sofrendo de outras disputas com povos vizinhos. Óbvio, chegaram lá, a terra não é mais deles, é outras pessoas morando lá. Então houve disputas, houve sucessivas guerras. E aí quem que começou a tomar a frente? Os chefes militares. Eles conseguiram ali reunir um grupo, conseguiram enfrentar ali esses povos vizinhos e tomar terras. Esses chefes militares acabaram sendo conhecidos como juízes, né? E acabaram assumindo o poder político da região e começaram a liderar o povo naquele lugar para onde eles retornaram à Palestina. Para lutar contra os filisteus, as 12 tribos hebraicas, elas decidiram se unir em um único chefe, entendeu? Porque lembra que eu falei que eram tribos, cada tribo tinha um líder ali, um rei? Ali na era dos juízes, e que as tribos fazem? Elas se unem, um chefe militar, né? Esse chefe militar se junta e consegue derrotar, né, os cananeus. Quem é esse chefe militar? O Saul. Então ele unifica as 12 tribos de Israel numa só e consegue derrotar os cananeus, né? Então ele forma um novo reino chamado Reino de Israel. Então esse novo reino, agora que eram as 12 tribos unidas, não tem mais vários líderes, apenas um, que é chamado de Saul. Ele é o novo líder e formou esse reino de Israel. Como ele se tornou esse único líder, ele deixou de ser o chefe militar e passou a ser rei, né? Então nós estamos agora entrando numa nova era, a era dos reis. Falamos lá da era dos patriarcas, né? Abraão, Isaac. Fomos para a era dos juízes, como Saul, como chefe militar que unificou as 12 tribos de Israel numa só. E agora ele se torna o rei Saul, né? Então, quando ele tenta lutar novamente contra outros povos, ele acaba perdendo a luta, que para ele foi humilhante. O que o rei Saul faz? Ele se suicida, né? Então, inicia-se um novo reinado, né? Com uma nova figura,
que centraliza o poder, que vai ser o Davi. Sim, Davi, ele acaba assumindo o lugar de Saul, acaba derrotando os filisteus e acaba assumindo ali o lugar do rei Saul, que agora passa a ser o rei Davi, né? Ele conseguiu expandir ali toda a parte da Palestina, toda a questão do território que ainda não era unificado. Se vocês observarem no mapa, né, toda essa região aqui, ó, foi que ele conseguiu se expandir e formou um grande reino, e Davi foi sucedido por quem? Por seu filho. Após a morte de Davi, quem assume o reinado é Salomão. No reinado de Salomão foi o melhor período da história dos hebreus. O desenvolvimento comercial, né, aumentou muito, né, as riquezas do reino. Com isso, construíram grandes obras públicas, como o Templo de Jerusalém dedicado a Yahvé, né? Lá eles colocaram as tábuas com a lei dos 10 mandamentos, que Moisés recebeu lá no Monte Sagrado. Então, foi um tempo de muito desenvolvimento para os hebreus nesse período. Porém, pessoal, após a morte do rei Davi, o que vai acontecer? Disputas de poder entre eles, né? Os hebreus acabaram se dividindo, né? Se vocês observarem aí no mapa, vou fazer um traçado aqui, ó. Dividiram o reino em dois. Um chamado Reino de Israel, com as 12 tribos, e outro Judá, né, com apenas 2 tribos, mas dividiram-se. E nesse período, essa divisão não foi muito boa para os hebreus, né? Esse período da divisão dos reinos, onde Salomão governou por um bom tempo, ficou conhecido como cisma, que foi a divisão dos hebreus. O pessoal de Israel, com 12 tribos, e o pessoal que foi morar na região de Judá, conhecido como judeus, né? Esse período ficou conhecido como cisma. O que aconteceu em seguida, pessoal? Depois em seguida, para os hebreus não foi nada bom. Após essa divisão dos reinos aí, em dois, houve uma dispersão. Eles enfraqueceram e outros povos vizinhos acabaram invadindo a região, porque era uma região fértil, por disputa de terras. Os assírios acabaram invadindo e conquistaram o reino de Israel. O reino de Judá foi dominado pelo Segundo Império Babilônio, né? Mesmo assim, iniciou naquele período um cativeiro. Eles se tornaram escravos de novo, né? A escravidão durou por muito tempo, até o Ciro I da Pérsia libertar. Mas eles continuaram ainda sendo dominados pelos persas. A seguir, eles acabaram sendo dominados pelos macedônios, depois pelos romanos, e assim sucessivamente, né? E nessa dominação de um povo e outro povo, o que acontecia com os judeus? Eles acabavam fugindo, eles acabaram se dispersando, né? Se juntavam tribos, ia para um lugar, uma tribo ia para o outro, fugindo da escravidão, porque eles não tinham mais força para lutar contra o inimigo. Então eles fugiam. Esse período começou dividindo ainda mais e enfraquecendo os hebreus, né? Que é conhecido como uma dispersão, né? Dispersão que acabou recebendo o nome aí de diáspora, né? Que é esse episódio da história onde eles eram escravizados, onde suas terras foram invadidas, e eles acabaram se dispersando por todas as regiões. Foram para vários lugares. E o povo hebreu se dividiu. Eles não tinham mais terra fixa. Eles não tinham mais uma nação. Eles não tinham mais um lugar que era deles. Foi tomado deles. Eles acabaram se dispersando por todos os lugares, que a gente chama de diáspora. E a região onde eles habitavam acabou sendo ocupada principalmente pelos povos árabes, né? E acabaram ocupando aquela região. Os judeus, pessoal, eles voltaram a se reunir novamente em um único estado somente em 1948, agora, recentemente, pessoal. Nós estamos aí no ano 2020, mas em 1948, né,
século passado, eles acabaram se reunindo em um único estado, chamado aí Estado de Israel, onde a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolveu juntar todo esse povo e devolver ali o Estado que de direito era deles. A ONU, que é uma organização internacional. Porém, os povos que habitavam naquela região concordou com isso? Não, 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 não. Então, pessoal, até hoje existem muitos conflitos por disputa daquele lugar. Por isso a gente ouve muito as guerras no Oriente Médio, a disputa por Israel, lá na região de Jerusalém, muitas guerras por conta da disputa de terras, de um lugar que pertencia aos hebreus, depois não pertencia mais, pertenceu de novo, não pertenceu mais, pertenceu de novo, tiraram deles, eles voltaram agora com a ONU, mas a disputa pelo lugar ainda é muito grande. Aí em seguida, pessoal, para finalizar para vocês, eu apresento um mapa que mostra essa dispersão, essa diáspora, essa divisão dos hebreus, né? As flechinhas aí, ó, indica, tá vendo, ó? Várias flechinhas, vocês estão vendo, ó? Várias flechinhas indicando da onde foi que eles saíram. Lembra, ó, aqui é a região da Palestina, ó, Jerusalém, Samaria. Então, dessa região, eles começaram a invadir ou mudar de lugar para outros lugares. Olha, foram para Cartago, lá na África, foram para Roma, lá na Itália, né? Foram para a Grécia, foram para a região lá da Península Ibérica, né? Em Córdoba. Então, olha como que dividiu. Foi cada um para um canto. Esse período a gente chama de dispersão, que é a diáspora hebraica. E aí eles só voltaram a reunir, como disse para vocês, em 1948. Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Se tiverem dúvidas do conteúdo, tá? Vocês podem me chamar lá no chat do Aula App ou pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e nós vamos trocando mais ideias. Tá ok, pessoal? Por hoje é isso. Até mais. Tchau.